Muito bem, meninos, nós estamos aqui agora para falarmos de um assunto que foi estudado no 4º ano. O assunto estudado lá se chamava texto narrativo, que é aquele texto quando nós escrevemos narrando um episódio, alguma coisa que aconteceu, seja uma coisa de verdade ou não. Só que agora, esse texto narrativo vem com uma roupagem diferente, porque ele vai se chamar relato. O que é um texto relato? Texto relato é quando o autor ele narra um episódio que aconteceu na vida dele, algo que foi marcante para ele, tá? Em um texto narrativo, nós temos alguns elementos, alguns itens que são indispensáveis. Por exemplo, em um texto narrativo nós temos personagem. Lembra? Personagem pode ser o principal ou o secundário, mas é importante ter o personagem. Em um texto narrativo, nós também temos a questão do tempo. E aí eu abro um parênteses aqui para falar que existem pelo menos 3 tipos de tempo. Existe o tempo cronológico, que é aquele marcado pela passagem de dias, de horas. Existe o tempo psicológico, que é aquele marcado pelo pensamento de um personagem em relação ao futuro, ou de uma lembrança dele em relação ao passado, ou de algo que ele gostaria que acontecesse. E existe também o tempo climático, que é aquela menção do dia e da noite, ou da chuva, sei lá, coisa desse tipo, tá? Além de personagem e de tempo, nós também temos que ter em um texto narrativo a ideia de lugar ou ambiente. Que lugar aconteceu a história? Que ambiente ela aconteceu? Outro item importante é o narrador. Todo texto tem que ter um narrador. E aí eu abro parênteses aqui. Em um texto relato, o narrador é quem está relatando, ou seja, contando o fato, tá? E o último elemento é o desfecho da história, né? O que é o desfecho? É toda a história em si, tá? São elementos indispensáveis dentro de um texto narrativo, são elementos indispensáveis dentro de um texto relato, esses que eu mencionei para vocês. Agora nós vamos fazer a atividade. Fique de olho nos slides, porque nós vamos conversar e responder juntos ao mesmo tempo, bom? Então, antes da gente começar a responder, só lembrando o que é um relato. Relato é um gênero textual narrativo, que vai usar todos aqueles elementos que foram mencionados anteriormente, tá? Só lembrando que desfecho é o fim da história e não a história em si. A história toda é chamada de enredo, desfecho é só o final. Número 8, que texto é esse que foi estudado? Resposta certa, letra B, é um relato. A questão 9 está perguntando assim, como está organizado o texto que nós lemos? O texto está organizado com 3 itens, tempo, lugar e personagem, né? O tempo, aí tá falando que o tempo é um tempo psicológico, né? Ele recorda o tempo em que ele viveu na fazenda quando ele era criança. Qual é o lugar? Aí menciona 2 ambientes, que é a cidade e a roça. E quais são os personagens? Irani, Jace e Oswaldinho. Olha só, na questão 10 tem a seguinte pergunta. Letra A. As ideias desse texto que nós lemos combinam entre si? Por quê? Resposta. Sim, elas combinam. Porque o texto começa e termina falando de televisão. E a letra B. Essa combinação é importante? Com certeza. Todo o texto tem que ter lógica, do começo até o final. O começo, o meio e o fim tem que estar dentro de um mesmo ritmo de contexto. Na página 52, vocês vão agora criar o relato de vocês. Pense em uma situação interessante que aconteceu em sua vida e escrevam uma história, relate. Lembra, vocês vão usar no singular, eu, não sei o que, os verbos devem combinar, tá? Coloque as principais ideias e depois produza um pequeno texto, página 52.